Olá, eu sou o Victor Fontana e esse é o seu Destaque ABC2, lugar da sua confiança para encontrar informação sobre fé, ciência e o diálogo entre essas duas coisas. E na edição de hoje você verá Deus, Cosmos e Humanidade, a nossa pós-graduação reconhecida pelo MEC, tem disciplinas que podem ser assistidas individualmente, você pode acessar só uma disciplina se você não for fazer o curso inteiro, e tem disciplina nova disponível, mais detalhes daqui a pouco. Obesidade e genética, a ligação entre essas duas coisas. Peixes viciados em metanfetamina. Preocupante. DNA e a pesquisa de resquícios genéticos no solo. Atingimos uma nova fase da pesquisa nesse sentido. E para falar conosco sobre genética, sobre melhoramento de plantas, já que o assunto hoje tem tanto a ver com genética, a gente tem ele, Wender Rezende. Wender Rezende, que é doutor pela Universidade de Viçosa e trabalha nessa área precisamente de melhoramento de plantas, utilizando-se da genética. Então fica conosco porque o Destaque ABC2 começa agora. Disciplina isolada do DCH, Deus, Cosmos e Humanidade, o nosso curso de pós-graduação para você que quer trabalhar no diálogo entre ciência e religião. Nós podemos também disponibilizar as disciplinas isoladamente, você não precisa fazer o curso inteiro. É o caso da disciplina Educação Científica e Teológica, ministrada pela professora Vanessa Belmonte. Você pode fazer a sua matrícula, caso você tenha interesse, até o dia 30 de julho, 30 desse mês. As aulas se iniciam no dia 2 de agosto, por isso você só tem até o dia 30 de julho para fazer a sua matrícula. A carga horária de 30 horas no curso, que vai tratar precisamente da educação científica e o diálogo disso com a teologia e a educação teológica. Então, se for do seu interesse, eu recomendo que você corra, porque é só até o dia 30 de julho. E só até o dia 22 de julho, nós temos o segundo lote do FVI. O que é o FVI? Fundamentos da Vida Intelectual. O nosso curso, esse não faz parte da nossa pós-graduação, é um curso independente da Academia ABC2, que fez muito sucesso no ano passado e que nós estamos ainda com um preço promocional para o segundo lote de matrículas, até o dia 22 de julho, que você pode parcelar em 12 vezes, certo? Você pode parcelar em 12 vezes. Esse mês de julho é um mês que a gente traz bastante conteúdo aqui mesmo no canal Cristãos na Ciência sobre fundamentos da vida intelectual. Então, se você quiser entender melhor a proposta do curso, basta assistir os vídeos mais recentes aqui do canal. Você pode se inscrever também, deixar o seu like no vídeo, assim você fica mais informado. O YouTube identifica que você gosta de nós e passa a te informar mais a respeito daquilo que a gente faz na ABC2, na Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. E além disso, você pode conhecer o nosso site, cristãosnaciencia.org.br. Se você for em cristãosnaciencia.org.br/loja, você vai encontrar os nossos livros. Livros de publicação incentivada, apoiada pela ABC2, sempre com temas pertinentes à ciência e à fé, livros com desconto na nossa loja. Então dá uma passada em cristãosnaciencia.org.br. O site é cheio de informação relevante, interessante, matérias boas, e também temos a nossa loja, caso você queira conhecer os nossos livros. Obesidade e genética. A Organização Mundial da Saúde define sobrepeso e obesidade como o acúmulo de gordura que produz riscos à saúde. E a pesquisa genética tem nos trazido maneiras de lidar com essa situação que coloca em risco a saúde das pessoas. Em especial, nós temos descoberto um pouco melhor o que faz com que pessoas acumulem gordura dessa forma. Um sequenciamento genético recente, divulgado essa semana, no México, Estados Unidos e Reino Unido, com mais de 640 mil pessoas, descobriu
um gene específico que atua no hipotálamo e trabalha com a questão da saciedade, da geração de fome, que é o GPR75. Esse gene é um dos responsáveis pelo acúmulo de gordura. Com essa população grande e modelos matemáticos também, 640 mil pessoas e o auxílio de modelos matemáticos, esses pesquisadores conseguiram perceber que uma pequena população, um pequeno número de pessoas que apresenta mutações que inativam ou deixam ineficiente esse gene, o GPR75, essas pessoas elas tendem a ser mais magras ou tendem a não acumular tanta gordura. Essa descoberta é especialmente relevante para quem quer combater a obesidade e os riscos à saúde que ela traz, em especial porque, nesse momento, se pesquisa agora maneiras de inibir esse gene e possivelmente desenvolver fármacos que atuem precisamente nesse gene, facilitando o controle da fome. Uma coisa interessante, um avanço para um mundo mais saudável. Peixes viciados em metanfetamina, e olha que no fundo dos rios a gente não encontra traficantes. É triste, na verdade. Pesquisadores da Universidade Tcheca de Biologia, eles trouxeram essa informação de trutas em rios viciadas em metanfetamina. O que acontece? Como que essas trutas se tornaram viciadas? Bom, onde existem seres humanos consumindo narcóticos, consumindo drogas, consumindo qualquer tipo de fármaco, você vai ter resíduos disso. E o tratamento da água em regiões urbanas, ele é muito eficiente hoje, existem tratamentos muito bons que devolvem água muito boa para a natureza, só que esses cientistas da Universidade Tcheca de Biologia conseguiram perceber que esse tratamento sanitário ele nunca foi projetado para conter metanfetaminas que são despejadas pelo ser humano viciado em metanfetaminas nos seus alívios fecais, digamos assim. O que acaba acontecendo é que esses mecanismos sanitários eles não detêm a metanfetamina, que ela depois de passar por esse tratamento, a metanfetamina ela vai junto com a água purificada, acaba sendo despejada nos rios e essas trutas estudadas por esses pesquisadores mostraram ser viciadas e até mesmo sofrer crises de abstinência. Olha só que coisa interessante. Crises de abstinência de metanfetamina. Por que isso é um problema e por que isso é preocupante? Bom, a metanfetamina, ela produz uma série de prazeres, não à toa ela é consumida por seres humanos que querem esses prazeres da droga, produzem nos peixes também. E ao provocar esses estímulos nos animais, inibem outras coisas que trazem prazer, como a própria alimentação, recompensas naturais, né, que a gente chama, a própria alimentação, que traz essas recompensas do sistema nervoso, e a reprodução. Portanto, desequilibrando o ecossistema e, para quem gosta de comer um bom peixe, diminuindo a população desses peixes, o que é de fato complicado. Portanto, a preocupação com a contaminação das águas e também, claro, com a questão das drogas, se faz necessária essa preocupação também por questões ambientais.
DNA antigo e o estudo do DNA antigo. Essa semana é uma semana importante para quem tem buscado informações no solo, usando os sedimentos do solo e descobrindo material genético de milhares de anos atrás, de espécies às quais a gente já não tem acesso. Por que essa semana é importante? Desde a década de 90 isso vem sendo estudado, já foi tema aqui no Destaque ABC2 de edições anteriores, inclusive, e a frequência com que nós temos publicado estudos, nós não aqui da ABC2, é claro, nós a humanidade, tem visto estudos a respeito de descobertas a partir do sequenciamento de DNA dos sedimentos, é uma frequência grande. Nas últimas semanas, estudos importantes apareceram, diversos deles, entre eles um sequenciamento genético de uma mulher antiga, um canino antigo, um canídeo, né, antigo, e um animal bovino antigo, descoberto nesses sedimentos, no solo. Material genético que antigamente os microbiologistas buscavam material genético de bactérias, e com o tempo eles passaram a perceber que existia no solo, nos sedimentos, DNA de animais maiores, de animais, precisamente, bactérias não são animais, né? Mas de formas de vida maiores, como até mesmo animais. Esse estudo recente, muito interessante, nos ajuda a entender as populações antigas e até mesmo mecanismos evolutivos. O que esses cientistas fizeram? Eles usam esse material genético encontrado em sedimentos, fazem o sequenciamento genético. E, embora obtendo um genoma incompleto, parcial, eles fazem a comparação com uma mulher atual, um genoma de uma mulher atual, um canídeo atual e um bovino atual. Comparam esses genomas para saber o que mudou. E no caso da mulher, por exemplo, a gente encontrou um novo tipo de primata, aparentemente, que deu origem às populações europeias. O bovino parece ser um bisão, como esse que nós temos hoje, e o canídeo, o material genético que foi encontrado, uma espécie de lobo que a gente talvez não conheça. Portanto, é uma fonte de informação nova a respeito do mundo antigo que traz muita relevância para os estudos de quem quer entender o ecossistema antigo, mecanismos evolutivos e até mesmo funcionamento de algumas sociedades. Enfim, é bastante informação relevante. O assunto hoje de genética está bem carregado no Destaque ABC2, e para falar sobre ainda mais um aspecto de como a genética pode ajudar a ciência e o ser humano, a gente trouxe o Wender Rezende, que é doutor pela Universidade de Viçosa, e ele trabalha especificamente com melhoramento de plantas. Como o melhoramento de plantas pode nos ajudar na economia, como o melhoramento de plantas pode combater a fome. Esse é o tema de hoje com o Wender Rezende. Ficamos agora com o nosso entrevistado. Então, para conversar conosco sobre melhoramento de plantas, os impactos disso econômicos e mesmo as vantagens ambientais desse tipo de ciência, a gente está aqui com o Wender Rezende. Ele é doutor em genética pela Universidade de Viçosa, né, Wender? Isso. Wender, muito obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Vitor. A satisfação é minha de estar participando dessa conversa sobre um tema que eu gosto muito, que é melhoramento de plantas, mas especialmente com a ABC2, né? Uma alegria muito grande. Muito bom, Wender. O prazer é nosso. O prazer é nosso de conversar sobre um assunto que às vezes passa batido, tem muito mito em torno do assunto, tem gente que às vezes ouve uma coisa e entende outra. Até por isso, para acalmar e arrefecer ânimos de quem de repente imagina que melhoramento de plantas é algo promovido pelas
grandes empresas de defensivos agrícolas e vilões ambientais. Às vezes é justamente o contrário. Explica para a gente direitinho, Wender, o que é melhoramento de plantas, no que trabalha, quem trabalha com melhoramento de plantas trabalha exatamente com o quê? Bom, Vitor, uma pergunta muito ampla, muito interessante. O melhoramento de plantas, né, também dito melhoramento genético de plantas, é o processo de obter plantas com uma composição genética que vai ser mais favorável para a agricultura. Lembrando que, visto que o desempenho de uma planta no campo, lá para o agricultor, o que é dito fenótipo, é dado pela combinação dos efeitos da genética e do ambiente. Então, sempre quando a gente pensa em agricultura, a gente tem que pensar em ter indivíduos com uma genética favorável e um ambiente favorável. Perfeito. Então, essa questão de melhoria ambiental é tudo que se estuda na agronomia, e dentro aí também do que se estuda na agronomia tem a parte genética, que é o melhoramento de plantas. Para fazer esse melhoramento de plantas, normalmente existe recombinação entre indivíduos diferentes, que têm composições genéticas diferentes, para que combinem genes ou alelos de diferentes indivíduos para obter, no final, um indivíduo que tem uma composição genética ainda melhor. E esse melhoramento de plantas é feito voluntária ou involuntariamente. Voluntariamente são os programas de melhoramento estruturados, seja no setor público ou privado. E involuntariamente também é feito desde os primórdios da agricultura. Sempre foi feito melhoramento de plantas. Um agricultor, quando ele planta um milho, e no final do ciclo ele colhe aquelas sementes, aqueles grãos, para o uso dele, para alimentação humana ou animal, por exemplo, mas ele sempre reservava parte daquelas sementes para plantar no ano seguinte. E ele sempre escolhia as melhores. Aquelas melhores normalmente tinham composição genética diferente das piores e uma composição genética mais favorável. Então, a cada ciclo de cultivo, o agricultor fazia e ainda faz um melhoramento involuntário. Tanto é que hoje essa planta de milho que nós conhecemos, ela não existe na natureza. Ela nunca houve na natureza. Ela é um produto do melhoramento, principalmente involuntário, do ser humano. Então, o melhoramento genético tem sido feito ao longo da nossa história. Perfeito, Ender. Para talvez deixar um pouco mais didático essa coisa do melhoramento e do ambiente, quando a gente fala do ambiente é mais ou menos o seguinte: eu pego um indivíduo, por melhor que ele seja geneticamente, se eu estou falando de indivíduo de um ser humano, por exemplo, e eu deixo ele sedentário, ele nunca vai ser um atleta, porque essa questão do ambiente, se eu boto ele na sala de musculação e tal, o ambiente melhora para que ele seja um atleta. E na outra ponta, você tem dois indivíduos, um com uma genética boa para ser atleta, outro com uma genética não tão boa assim, botou os dois no mesmo ambiente, na mesma academia, um vai ter um resultado melhor do que outro. Você trabalha com o indivíduo lá na genética e não com o que o pessoal da agronomia faz, que é melhorar o ambiente para aquela planta ser bem sucedida. É mais ou menos por aí. Exatamente. Você não poderia trazer uma explicação melhor, Vitor. Exatamente esse é o ponto. E aí, quando a gente fala desse melhoramento genético, aí você falou do involuntário, é evidente que o agricultor ele não tem ali o projeto genoma ao lado dele. O agricultor nos séculos XIX, XVIII, XVII, mesmo no século XX, ele não tinha ali o projeto genoma ali do lado dele para saber exatamente o que era a planta geneticamente, mas ainda assim, de uma maneira até empírica, ele sabe ali qual sementezinha vai favorecer o plantio na próxima safra, é mais ou menos por aí? Isso. Então, ele já, quando ele selecionava aquela semente melhor, que vinha de uma planta melhor, por exemplo, parte daquilo que a planta era melhor era por conta não da genética, do ambiente. E parte poderia ser da genética. Então, ele fazia um melhoramento, só que esse melhoramento não era tão eficiente. Mas como o tempo de desenvolvimento da agricultura foi muito grande, então, ao longo do tempo, trouxe um sucesso extraordinário, que, por exemplo, a planta de milho, a planta de soja e as outras que a gente conhece hoje. São fruto principalmente desse melhoramento involuntário.
Se a gente está O que falando de grãos, a gente está falando aí de 5.000, 6.000 anos em alguns é casos. isso, exatamente. O que o melhoramento atual faz é que ele incorpora mais a ciência. E essa ciência começou lá com Mendel, né? O dito pai da genética, que começou a entender como que é o comportamento, a genética, a herança das características. E hoje, com várias ferramentas que a ciência provém, nós conseguimos identificar melhor o que realmente é uma melhoria genética e o que não é. Sempre que a gente está fazendo melhoramento, a gente pega ali, olha a planta e a gente inicialmente tem um efeito. A gente não sabe se aquela planta é melhor por causa da genética ou por causa do ambiente. E esse ferramental nos ajuda a identificar realmente o que é melhor geneticamente e desenvolver melhor esses novos indivíduos, né? E aí você acaba usando modelos estatísticos e matemáticos para conseguir fazer essa distinção. Isso. Então, são várias ferramentas diferentes usadas no melhoramento. Por exemplo, ferramentas moleculares, ferramentas de laboratório, que fazem estudo até lá no nível para identificar aquela determinada sequência de DNA que está relacionada a uma determinada característica. Mas a parte estatística também é uma parte central do melhoramento de plantas, para realmente separar, nos ajudar a separar o que é genético do que é ambiental. Perfeito. E isso especificamente no teu campo de pesquisa foi utilizado como? Sim, hoje, para se desenvolver uma planta, uma nova variedade de alguma planta, seja ela qual for, é necessário que essa planta ela tenha uma ampla adaptação. Não basta que ela tenha um bom desempenho em uma determinada cidade, um determinado local. Ela tem que ter, porque ela não vai ser utilizada só por um ou dois agricultores. Perfeito. Existe um grande esforço que demanda anos e demanda muito investimento financeiro, muito recurso para desenvolver essas novas variedades. Então, elas precisam ser utilizadas por uma ampla gama de produtores, uma ampla gama de agricultores. E aí entra mais um aspecto que é um desafio no melhoramento de plantas, que é a chamada interação entre os genótipos e os ambientes. Além da planta depender do ambiente para o seu desempenho, além disso, plantas respondem de forma distinta às variações ambientais. Então, às vezes eu avalio determinadas novas plantas aqui em um local e eu identifico que a planta A produz muito mais que as demais. Uhum. Mas talvez no restante do estado ela não produz tão bem. Ela pode ser a pior em outras localidades do estado. Certo. Então, a gente precisa identificar aquela planta, não a que produz melhor em todos os locais, porque essa possivelmente não existe, mas a que tem uma boa produção em uma ampla gama de locais. Isso Perfeito. é importante também, porque existe uma variação ambiental tanto entre locais, por exemplo, entre a minha cidade e a sua, mas entre um ano e outro também existe uma variação ambiental grande. Quer E o que a dizer, o gente mesmo, vamos dizer assim, a mesma fazenda naquele mesmo local, esse ano está enfrentando uma seca, vamos dizer, contexto brasileiro, vai. Esse ano está enfrentando uma seca que talvez 2 anos atrás ou 3 anos atrás não enfrentou, né? não enfrentou. Então, a gente precisa de uma planta também que vá bem, tanto na condição da seca, quanto numa questão de um bom suprimento de água. E isso para garantir uma estabilidade para o produtor. Às vezes o produtor plantou aquela cultivar, uma variedade no ano passado, e ele vai plantar esse ano novamente, a gente tem que tentar garantir uma estabilidade para que ele consiga produzir bem novamente. Para Certo. que, se vier uma condição ambiental diferente, ele não seja pego de surpresa e produza muito pouco. Isso levaria num prejuízo para o agricultor, um prejuízo econômico para ele, obviamente, mas levaria também até uma instabilidade na produção de alimentos nacional, por exemplo, e levando até uma questão de insegurança alimentar. Né? Sim. É interessante que a gente vê isso nas mais variadas produções agrícolas e às vezes até de formas diferentes, né? A gente pensa na produção de grãos e a gente está preocupado com quantidade por causa de fome,
Agora, ou a gente pode pensar, por exemplo, numa vinícola e aquele vinicultor está preocupado em ter uma safra que produza uvas que deem um vinho de sabor similar àquele do ano anterior. E ele Exatamente, vai ter uma dificuldade grande exatamente, nesse sentido, porque o ambiente mudou. exatamente. Então tem um aspecto quantitativo, né? Um volume produtivo, mas também tem todo um aspecto qualitativo na produção de alimentos. Tanto essa questão de um aspecto do vinho, de um suco, por exemplo, que você trouxe, e existem até aspectos sanitários mesmo dessa planta, né? Às vezes, se ela não tem uma boa resistência a um determinado patógeno, e chegou um determinado ano e teve uma alta incidência desse patógeno, essa planta pode, esse produto, esse fruto, essa semente pode levar consigo um patógeno que pode ser causador de alguma doença para animal ou mesmo para o ser humano. Ou até mesmo algo que coloque em risco a própria existência daquela espécie. A gente enfrentou no Brasil a vassoura de bruxa, no caso do cacau, Isso. que nitidamente outros lugares do globo o cacau não enfrentou esse problema. Né? Exatamente, exatamente. E entra um outro aspecto também que você trouxe, interessante, de novas pragas, ervas daninhas, doenças, é que a agricultura ela não é estática. Os desafios de um ano para o outro estão sempre mudando. Então, você disse aí, vê a vassoura de bruxa no cacau. Sempre também novas pragas e novas doenças. Então, as variedades que tem hoje, elas atendem bem a realidade de hoje. Nós não sabemos como que vai ser a realidade do ano que vem, dos próximos anos. Então, o melhoramento tem que estar sempre atuando com uma visão muito de futuro, para que sempre tenha produtos, sempre tenham variedades que se ajustem às novas condições da agricultura, né? Perfeito. Wender, tem uma coisa nessa história que até a gente estava conversando um pouco antes de começar a gravar, que faz com que o seu trabalho seja vital, especialmente para as populações mais pobres. E quando a gente fala de populações mais pobres, eu não estou nem dizendo especificamente do nosso contexto brasileiro, embora se aplique, mas no contexto de fome global, inclusive, porque o tipo de trabalho que você faz acaba possibilitando produção em locais em que antes pensava-se muito ineficiente ou até mesmo impossível. Então, isso eu acho que seria uma coisa boa da gente conversar, para tirar um pouco da pecha de vilania que muitas vezes o ativismo coloca na ciência de melhoramento de planta e de genética de planta especificamente. Uhum, não, exatamente. É um ponto bem interessante. Primeiro que, particularmente quando eu penso em melhoramento de plantas e em agricultura como um todo, o principal ponto é a gente ter produção de alimentos a nível global, ou seja, a população mundial ter produção de alimentos. Hoje, a produção de alimentos global é suficiente para alimentar todo mundo, a população inteira. Ainda há fome? Sim, mas é por outros problemas, ou outros problemas conjunturais, ainda existe desperdício, por exemplo, mas em termos de capacidade de produção global, nós temos essa capacidade. Então, isso já é um benefício do melhoramento. Sem o melhoramento, dificilmente a gente teria, nós com certeza não teríamos a capacidade produtiva que temos hoje. E isso traz vantagens, né? Primeiro de segurança alimentar, mas também vantagens socioeconômicas, né? Um exemplo, primeiro no Brasil, no início da soja, por exemplo, havia soja só no sul do país. Hoje, graças ao melhoramento de plantas e também outras melhorias agronômicas, nós temos a capacidade de produção de soja, que é um alimento, na maior parte do país. E aí o ponto que você trouxe na sua questão é que o melhoramento, além dele ter essa função ampla, global, de contribuir com a segurança alimentar, ele ainda tem um papel, digamos, especial em situações de vulnerabilidade.
Então, existem regiões que são muito vulneráveis, tanto em termos de condições ambientais, seja de chuva ou de solo, que não são tão propícias à agricultura, mas o melhoramento possibilita, o melhoramento tem a capacidade de desenvolver plantas que se adequam bem àquela circunstância. Então, isso amplia, amplia as regiões onde a agricultura é possível e amplia também a possibilidade, a abrangência da agricultura em termos sociais. Mesmo agricultores que não têm capacidade de investir tanto em uma lavoura, se tiverem variedades desenvolvidas para aquela condição, vão conseguir ter uma produção boa também. Então, por exemplo, em uma região vulnerável, onde não existe, uma região mais pobre, onde existe insegurança alimentar, a agricultura, é fundamental que a agricultura seja muito bem desenvolvida naquele local. Uhum. Primeiro, porque tem uma questão econômica, que os agricultores encontram na agricultura uma renda, e além disso, garante que haja produção naquele local. Porque se a gente Perfeito. depender que, por exemplo, em algumas regiões muito vulneráveis, que o alimento saia de outro país e chegue até ali, e lembrando que esse local vulnerável não tem uma renda suficiente para comprar alimento, talvez em quantidade suficiente, é fundamental que exista produção, exista uma agricultura forte naquele local. É uma questão de segurança alimentar, uma questão básica mesmo, de subsistência. E Uhum. isso, o melhoramento permite isso, né? Especialmente quando a gente sabe que uma boa parte desses locais, quando a gente fala em segurança alimentar, a gente não está falando simplesmente em fome e morte por inanição, mas a gente está falando de subnutrição. E o Subnutrição. mais difícil da gente conseguir fazer com que a pessoa saia da subnutrição é fornecer uma quantidade suficiente de proteína. E proteína animal é muito difícil você levar nesses lugares de extrema vulnerabilidade. Então, a gente precisa levar proteína vegetal de alguma maneira para aquele lugar. Então, a soja que você mencionou entra muito bem nesse tipo de papel, né? Isso, é verdade. A soja e outras diversas culturas. E uma curiosidade da tamanha da importância que é o melhoramento de plantas, especialmente para regiões vulneráveis. Houve um melhorista de trigo chamado Norman Buller, e ele desenvolveu algumas variedades de trigo para a Ásia, especialmente lá para a Índia, num contexto que eles tinham muito desafio de produção e muita fome ao mesmo tempo. E graças às variedades que ele desenvolveu, houve um aumento muito grande de produtividade. Então, acredita-se que reduziu muito a mortalidade por falta de alimentos, e por conta disso, ele foi premiado com o Prêmio Nobel da Paz, pelo seu trabalho com melhoramento de plantas, né? Então, o impacto disso vai além da questão da agricultura ali por si, né, do melhoramento de plantas, não é só uma questão científica, né, tem uma abrangência social aí de segurança alimentar muito grande. Isso é uma coisa que eu até fiquei curioso, se esse tipo de. E eu acho que em parte você já respondeu, né? Mas se esse tipo de avanço chega no pequeno produtor, e precisa chegar, né? Precisa chegar, então, talvez não chegue o suficiente, infelizmente, mas tem chegado sim, e aí a gente tem que destacar o papel de instituições que vêm fazendo um trabalho, desde sempre, vem fazendo um trabalho fundamental. A nível Brasil, a gente tem principalmente a Embrapa, que desenvolve aí novas variedades de plantas para as mais diversas culturas e para as mais diversas condições. Então, além da Embrapa, as instituições estaduais de pesquisa, né, por exemplo, a EPAMIG em Minas Gerais, o IAPAR no Paraná e assim por diante, e também as universidades, né, especialmente as universidades públicas, que têm um papel grande aí no desenvolvimento de novas variedades. E aí, claro que esse ponto traz um outro, que é a necessidade de investimento em pesquisa, né? Investimento público em pesquisa, porque normalmente quem desenvolve novas variedades, principalmente para esses agricultores aí,
menores, agricultores familiares, são principalmente as instituições públicas, né? Sim, sim. Wender, a gente falou um pouco sobre essa questão da, do melhoramento de alguns grãos, e o teu trabalho é em melhoramento de um tipo de grão específico. Aí eu queria que você Uhum. comentasse um pouco sobre isso. Eu trabalho principalmente com milho, desde a época da minha graduação, pensando tanto em melhoramento ou em agronomia para cultivos de mais alta tecnologia, em grandes áreas, quanto até para agricultura em menor área, para agricultura familiar. Então eu Então, vou te interromper um uhum, pouco, que talvez eu nem edite a parte. Vocês não vão ver isso, porque eu vou editar o bonzinho. por Mas eu, favor. mas eu nem queria editar uma parte que o carro da pamonha passou aqui perto e vazou o áudio. Seria muito propício, Wender, o carro da pamonha passar. É verdade. Mas desculpa te interromper. Não, não, que isso. Mas, enfim, isso aí também é legal, né? Que eu tenho trabalhado com milho, e o milho é uma cultura que está no nosso dia a dia de diferentes formas, né? A pamonha é uma delas, talvez ela seja a melhor delas, mas também está na alimentação animal, então o frango se alimenta de milho, está na indústria, mesmo que indústria de pneu usa milho, indústria de papelão. Então, é uma planta essencial, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro. E eu tive a oportunidade de trabalhar com essa planta, tanto em termos agronômicos, aí durante a minha graduação, durante o mestrado, e no doutorado eu trabalhei principalmente com o melhoramento, tanto nessas abordagens estatísticas, uma abordagem mais científica mesmo, né? Para ajudar os outros melhoristas no processo deles, quanto também tive a oportunidade de trabalhar na identificação de plantas de variedades mais adaptadas a condições de estresse no leste da África, em parceria com uma instituição chamada CIMIT, que seria a mesma, tem uma importância em vários países, como tem a Embrapa aqui, né, que é preocupar com o desenvolvimento de variedades para essas situações de uma agricultura mais vulnerável. E aí está um exemplo claro de que esse tipo de trabalho ele tem uma importância social e alcança de fato as populações mais pobres do globo, né? Isso. Aliás, mais uma vez a gente mostrando um pouco, expondo aqui o trabalho da universidade, como ele tem um alcance econômico global, o que é importante. É claro que a gente ainda tem muitos desafios a superar do ponto de vista da desigualdade, e mesmo da subnutrição, mas está aí um excelente exemplo de uma universidade aqui no Brasil que está contribuindo num aspecto global em relação ao combate à subnutrição, que é de valor inestimável. Também valor para a questão de mudanças climáticas, né, Wender? Porque se o melhoramento ele propicia que você crie em condições mais adversas e os pesquisadores de mudanças climáticas eles preveem condições mais adversas no futuro, isso vai ser fundamental para que a humanidade consiga produzir nessas vindouras adversidades se vierem, né? Uhum, com certeza. A questão de mudanças climáticas, né, é muito aceita, né, na comunidade científica como uma realidade, e isso vai trazer diversos impactos, né? Um dos impactos é na produção de alimentos. Então, uma das soluções, se não for a principal solução para enfrentar esse desafio relacionado à produção de alimentos, é o melhoramento de plantas. Então, hoje uma das áreas aí que tem mais sido pesquisadas no melhoramento de plantas é o desenvolvimento de variedades que toleram melhor o estresse hídrico, que dependam menos de água para produzir bem. Então, isso tem sido muito pesquisado e é algo que demanda muito da nossa atenção, né?
Perfeito. Wender, olha, um prazer falar com você. Queria te agradecer por estar aqui com a gente, viu? Te agradecer por atender o nosso chamado, o nosso pedido aqui. Eu acho que é uma grande oportunidade para que não apenas a gente desmistifique esse maniqueísmo tolo a respeito de heróis e vilões no campo que é científico. A ciência pode ser usada tanto por heróis quanto por vilões. Uhum. Mas também para que a gente perceba que o investimento em pesquisa nesse setor específico, e que é um setor no qual o Brasil é tão forte, reconhecidamente forte, é algo que é importante e é para ontem. Obrigado por estar aqui com a gente, viu? Tá. Não, eu que agradeço, Vitor. Eu admiro muito o trabalho da BC2, então uma satisfação enorme ter esse bate-papo aqui. Muito obrigado, viu? Imagina, a gente que agradece. E a você que nos acompanha aqui no Destaque ABC2, você tem que ficar ligado. Toda quinta-feira a gente tem conversas como essa com pesquisadores das mais variadas áreas. A gente tem gente da economia, da saúde, da agronomia, agora da genética ajudando a agronomia também. Wender, mais uma vez, obrigado. Até a próxima.